Boas, malta! Daqui Pedronos Prime, colecionador e revisor de figuras de ação e brinquedos vintage e novos. E hoje chegou o dia de mostrar-vos toda a minha coleção da oitava edição que ganhou dos Medabots fabricados pela Hasbro em 2002. E sem mais demoras, aqui tem, malta, toda a minha coleção dos Medabots fabricados pela Hasbro em 2002. E vamos começar com as apresentações. Vamos começar com o Rokusho, um dos Medabots mais fortes da saga. O Black Ram, um Medabot tipo psíquico da equipa dos Rockers. Phoenix, um Medabot também da equipa dos Rockers. Belzelga, um dos Medabots mais fortes da Robo Gang. Samiliton, Medabot do tipo Tigre Dentes de Sabre, a versão cromática. Land Motor, um dos Medabots capazes de se converter num veículo. Robo Emperor, um protótipo Medabot do tipo Weapon. E Mega Emperor, a versão definitiva dos Medabots do tipo Weapon. E aqui tem, malta. Aqui tem toda a minha coleção dos Medabots fabricados pela Hasbro em 2002. Como podem ver, é uma coleção pequena que eu possuo. Isto porque as figuras, na altura em que saíram, havia em poucas quantidades, houve Medabots que eu queria e não encontrei, e também não eram baratos. Por exemplo, o Robo Emperor, quando eu adquiri que vinha selado com o Rokusho na Toys R Us, eles custavam 20 euros. O Black Ram custou 15 euros. Havia alguns que até estavam mais baratos. Por exemplo, o Land Motor, quando eu adquiri na Toys R Us do Colombo, custava 7 euros. Portanto, havia preços elevados, outros mais baixos, mas era conforme. A política de preços destes robôs não era das melhores quando eles saíram. Mas esta coleção, como é uma coleção de robôs e como eu já referi, eu adoro robôs, eu gosto muito desta coleção. Lembra-me muito os Z-Bots da Kabuki Toys. E uma coisa que eu gosto muito destes Medabots é que vocês podem trocar as peças para converter o Medabot que querem. Por exemplo, podem trocar as peças do Robo Emperor e do Mega Emperor, do Samiliton com o Land Motor, ou talvez do Rokusho com o Black Ram. Como viram, eu dei-vos alguns exemplos em que vocês podem trocar as peças dos Medabots e fazerem o vosso próprio Medabot, o vosso Medabot definitivo. Eu gosto muito desta coleção, é uma coleção muito fixe. Eu gostava muito do anime, poderia ser muito engraçado, mas eu gostava da banda sonora, do genérico. A história também não era má de toda, portanto, a história em si e esta coleção são fenomenais. Se eu tivesse de atribuir uma classificação, numa escala de 0 a 10 aos Medabots, eu vou dar uma classificação de 8. 8 pelos seguintes motivos. Primeiro, a limitação na articulação. Por exemplo, o Samiliton não tem mais articulação, sem ser na cintura, nos braços e na cabeça. Tanto o Black Ram como o Phoenix podem movimentar as caudas, mas também são limitados na articulação. Por alguma razão, o Rokusho é o único que pode girar os braços, enquanto que o Land Motor pode girar os joelhos. O Mega Emperor podia movimentar os braços pequenos que tem embaixo. Portanto, a limitação na articulação é uma crítica que eu faço. Depois, por exemplo, o Land Motor, aqueles Medabots que se podem converter em veículos, no caso do Land Motor não é possível, é outra crítica que faço. A seguir à conexão das peças, porque houve Medabots em que a conexão não era segura. Isto tem a ver com o facto de estar sempre a trocar as peças, e então as medapeças, e então eles acabavam por não ficar conectados aos robôs. Depois a escala, porque, por exemplo, o Robo Emperor é enorme, mas ao lado do Rokusho é quase da mesma escala. Portanto, a escala destas figuras também é uma crítica que eu faço. O Belzelga era mais alto que o Samiliton. E a última crítica tem a ver com o esquema de cores, porque o Robo Emperor, ele não tinha branco, ele tinha cinzento escuro na série, o cinzento do Mega Emperor era mais escuro, assim como o esquema de cores do Rokusho, ele não tinha este esquema de cores, tinha um cinzento claro, por isso o esquema de cores também é uma crítica que eu faço. Mas na generalidade, malta, no geral, eu gosto imenso dos Medabots, gosto imenso desta coleção de pequenos robôs, adoro bastante. E o facto
de podermos trocar as peças e fazermos o nosso próprio Medabot é uma coisa que eu gosto imenso. E aqui tem, malta. Muito obrigado por terem votado em mais uma edição da escolha do brinquedo ideal. E os próximos vídeos que eu vou fazer serão vídeos de revisão de muitas outras coleções. E vou-vos deixar o convite para vocês participarem, conviverem com a malta colecionadora, em que podem nos encontrar nos grupos do Facebook, os Transformers Portugal, o Portugal Figure Collectors, Circle of Toys Portugal, o Clube dos Colecionadores Portugueses. Portanto, é uma questão de procurarem e serão sempre bem-vindos para se juntarem à comunidade colecionadora. E em relação aos Medabots, malta, se há aqui Medabots que vocês gostam, que querem ter na vossa coleção, como o Mega Emperor, esta versão do Samiliton, o Land Motor, o Phoenix com o Black Ram, se há aqui Medabots que vocês gostam e querem ter para a vossa coleção, eu recomendo-vos. Eu cheguei a ver alguns no OLX, eu cheguei a ver o Belzelka com outro Medabot selado, mas o preço era muito elevado. Cheguei a ver dois que não estão aqui, um deles é o Medabit com outro Medabot, mas também o preço era muito elevado. Portanto, mesmo estas figuras sendo figuras pequenas, a política de preços não é das melhores. No custo justo, não sei se há algo à venda, mas no eBay, Amazon e Vinted, vocês conseguem encontrá-los facilmente, selados, não selados, completos ou incompletos. E aqui tem, malta. Em relação à nona edição da escolha do brinquedo ideal, eu não sei se vou colocar duas coleções que não ganharam nas edições anteriores, uma coleção nova com uma dessas coleções das edições anteriores, ou duas coleções novas. Eu ainda não sei, mas quando anunciar ficarão a saber. E aqui tem, malta. Mais uma vez, muito obrigado por terem votado nesta oitava edição da escolha do brinquedo ideal. E já sabem, subscrevam, comentem, ponham um gosto, qualquer coisa, é só dizerem. E aqui tem, este é o vídeo conclusivo da oitava edição da escolha do brinquedo ideal dos Medabots fabricados pela Hasbro em 2002. Espero que tenham gostado e até à próxima!